E há 2 semanas o Senhor ele já tinha ministrado sobre como nós podemos viver uma mudança de mente. Nós estamos com o tema metanoia, uma transformação de mente, mudança de mente, baseado em Romanos 12, verso 1 e 2. E dentro disso, o Senhor ministrou ao meu coração que, para que nós venhamos viver uma mudança de mente, é necessário que nós sejamos um sacrifício vivo. Porque o texto, ele começa dizendo, irmãos, eu rogo a Deus pela misericórdia que vocês sejam um sacrifício vivo ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. E eu gostaria que você repetisse uma frase comigo dizendo, se entregue como sacrifício vivo, esse é o meu e o seu culto racional a Deus. Eu quero começar eu sei que os irmãos já têm algumas semanas, há 2 semanas, mais ou menos, 3, recebendo palavras sobre essa vida com Deus, sobre viver uma mudança de mente. O pastor Marcelo ministrou esse fim de semana falando sobre o arrependimento e o perdão, é o que vai nos levar a mudar a nossa mente. Mas eu quero levar você a entender que se entregar a Deus é o primeiro passo para que a sua mente seja transformada. Se entregar, e não é só se entregar, é se entregar como um sacrifício vivo. E nós precisamos entender isso. Então abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Eu vou ler o 1 e o 2. Só que eu quero que você que não tem Bíblia, vai ser projetado aqui em nome de Jesus. A minha versão é NVI. E diz assim, Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, diga comigo, santo e aceitável, ou agradável a Deus, que é o seu culto racional. Não se conforme com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você pode colocar a mão na sua mente agora. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ela pouse em nossas mentes e desça para o nosso coração, nos levando a viver uma vida de um culto racional a Deus, com intenção de encontrar com o Senhor, com desejo de viver uma vida entregue totalmente a Ti, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Glória a Deus. Como eu disse, nós estamos em uma série de mensagens falando sobre a nossa mudança de mente, baseado nesse texto. E dentro disso eu quero compartilhar que a nossa mudança de mente, ela nasce a partir da hora que nós decidimos viver uma vida como um sacrifício vivo a Deus. É muito interessante que cada vez mais, conforme a igreja envelhece, menos sacrifícios nós precisamos entregar a Deus. Você vai ver que no princípio o pessoal era decapitado, ainda existem pessoas aí sendo decapitadas e mortas em nome de Jesus, mas nós vivemos uma igreja no Brasil que tem uma liberdade, que tem uma facilidade, que tem, nós podemos pregar em qualquer lugar e ouvir a palavra em qualquer lugar. Só que isso não nos redime de viver uma vida entregue a Deus como um sacrifício vivo. Nós precisamos entender que Paulo, ele começa o capítulo dizendo, olha, para que vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu peço a Deus, pela misericórdia de Deus, que vocês sejam um sacrifício vivo. Ele fala, olha, não tem como você mudar a sua mente, que é o 2º versículo, se você não entender que você precisa ser entregue a Deus como um sacrifício vivo. Então, nós precisamos entender que uma vida entregue a Deus é o que vai fazer a diferença para nós. E aí é interessante que ele usa o termo culto racional, porque não são as suas emoções que vão definir o seu sacrifício a Deus. São as suas decisões que vão definir o seu sacrifício a Deus. E muitas vezes a gente vem para o culto e responde a palavra com as nossas emoções. Mas Paulo, ele nos ensina já no 1º versículo, o seu culto a Deus precisa ser racional.
A sua entrega a Deus precisa ser racional. Então não são as nossas emoções, são as nossas decisões. Se você quer viver uma mudança de mente, as suas decisões precisam estar pautadas em um sacrifício a Deus. Olha que maravilhoso. Então, o Senhor ele já começa nesse texto, nos lembrando que, ainda que o culto não tenha luzes, som, um fundinho emocional, um pregador coach para direcionar você, se você não se decidir, independente das suas emoções, você não vai viver uma mudança de mente. Essa noite eu quero compartilhar com você que o Senhor ele está procurando não um grupo de pessoas que choram no culto apenas. Ele está procurando um grupo de pessoas que decidem mudar a sua vida por inteiro, por amor a Ele. Porque Ele decidiu descer do céu da sua glória e se entregar numa cruz por amor a nós. Você consegue entender isso? Quão maravilhoso isso é? Ele não está pedindo a você nada que Ele não esteja disposto a fazer. Glória a Deus. Eu não quero tomar muito tempo. Dentro desse texto, nós podemos ver que Romanos 12, no verso 1, ele nos ensina que, primeiro, nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, como nós podemos ter um culto racional a Deus? Como nós podemos ter uma vida decidida em viver a vontade de Deus? As nossas decisões só vão mudar se nós entendermos que nós precisamos da misericórdia de Deus. Como assim? O nosso maior erro é achar que as nossas decisões são independentes da vontade de Deus. O nosso maior erro é tomar posições sem entender a vontade de Deus para nós. Muitas vezes nós decidimos as coisas em Deus sem a misericórdia dele para nós. Paulo, ele começa dizendo para nós, ele começa a oração dele dizendo: irmãos, eu rogo pela misericórdia de Deus que vocês se entreguem. Querido, eu quero dizer para você que se nós não entendemos que nossas decisões precisam estar ligadas a Deus, não tem sacrifício válido. Se essa noite você não entender que o primeiro passo é estar debaixo da vontade daquele que te chamou, porque a Bíblia diz que não foi eu que te convidei, que não foi o pastor que te convidou, mas o Espírito Santo que te convenceu a estar hoje aqui. Então o próprio Deus, ele te chamou para estar hoje aqui. O próprio Deus te convidou para estar hoje aqui. E você precisa começar a tomar suas decisões debaixo desse Deus, debaixo da misericórdia desse Deus. E o que é essa misericórdia de Deus? Talvez você esteja se perguntando. É aquilo que o Senhor nos incentiva a fazer. Mais para frente eu vou explicar isso. Porque Samuel, ele fala para Saul: Saul, é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. A Bíblia diz que Saul chega na guerra, destrói o inimigo, e ele chama Samuel para ir até o local para fazer o sacrifício a Deus, porque era essa a ordem de Deus. Saul começa a ficar ansioso. Saul começa a ficar irritado, Robson. Ele começa a falar: mas cadê esse cara que não vem? Cadê esse cara que não vem? Já que ele não vem, eu vou fazer do meu jeito. E Saul não tinha unção sacerdotal. Então Saul vai lá e sacrifica os bois e não mata os reis como o Senhor havia pedido. Samuel chega, olha para ele e fala: rapaz, por que você fez isso? Por que você desagradou a vontade de Deus? Samuel chega e mata os reis como Deus tinha mandado. E aí é interessante que aí Samuel fala para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. E muitas vezes nós tomamos as mesmas decisões. Nós estamos dentro da igreja, recebemos uma palavra, eu tenho certeza que você tem feito devocional nesses dias, e durante a sua leitura o Senhor tem falado com você sobre decisões que você deve tomar. E muitas vezes você olha para essas decisões e fala: mas se eu fizer isso, mas se for desse jeito, mas o Senhor está demorando tanto para agir nessa área. Irmãos, eu lembro que quando eu estava orando para poder casar, toda vez que eu chegava no pastor, ele falava assim:
espera mais 6 meses, espera mais 6 meses. E tinha vezes que eu entrava no quarto e falava, Deus, que oração é essa? Que nunca acaba, né? Que vai demorar 1 ano e meio, 2. Como que é isso? Isso é Saul chegando diante de Deus e falando assim, espera o tempo certo para você sacrificar o que você tem que sacrificar, porque era isso que eu ia fazer. Eu não tinha entendido que o casamento era sacrificar a solteirice. Ainda bem que os irmãos não entenderam também. Mas Deus estava falando, ó, vive esse tempo. Aproveita a sua juventude e gasta a sua vida diante de Deus, como Paulo falou. Jovem, não fica ansioso por coisa alguma não. Antes seja um sacrifício vivo a Deus. Então você que está solteiro, pelo amor de Deus, seja um sacrifício vivo a Deus. Para de gastar a sua vida no TikTok, gasta a sua vida no meio das orações, no meio dos louvores do povo do Senhor. Vigília é o que não falta para você ir conosco. Culto é o que não falta para você ir conosco. Irmãos, o líder de vocês está em diverso lugar, adorando ao Senhor. Se você não está comigo, provavelmente você está em algum lugar errado. E você pode até dizer que não, mas eu quero que você me prove que não. Porque na maioria das vezes, quem não anda com a igreja, anda com o mundo. A Bíblia já disse, se ensina ou não, Jesus já disse. Quem não ajunta, espalha, irmão. É difícil sair um glória agora. Mas eu sei que o que eu estou falando, você está me entendendo. Então, dentro disso, nós ficamos ansiosos, ficamos desesperados para que as coisas aconteçam do nosso jeito. E às vezes, fazemos sacrifícios ao Senhor que não é a vontade que o Senhor quer para nós. Às vezes, entregamos coisas que Deus não pediu. Às vezes, damos a Deus coisas que o Senhor não pediu para nós. A Bíblia conta a história de um rei que fez um voto a Deus que Deus não pediu. Ele falou, a primeira pessoa que passar naquela porta ali eu vou sacrificar. E em nenhum momento Deus pediu isso para ele. Quem passou pela porta? A filha dele, isso está em Juízes, irmãos. A filha dele passa pela porta. Agora ele vai para a guerra, vence a guerra, vira para ela e fala, ó, vai. A menina olha e fala, me deixa só prantear, sobe, fica 3 meses chorando, tal. Depois, Deus pediu para ele entregar a filha? Não. Deus se agradou do sacrifício dele? Não. Mas ele fez. Fez por quê? Porque não entendeu a misericórdia de Deus. Ele não entendeu o amor de Deus, ele não entendeu a vontade de Deus. E quantas vezes você tem saído da sua casa e vindo para o culto, fazendo os seus planos e não vivendo a vontade de Deus? A palavra de Deus diz em Provérbios 16, verso 1, as pessoas podem fazer os seus planos, porém, o Senhor é quem dá a última palavra. Provérbios 16, você vai ver outras versões que diz assim, o homem pode até sonhar ou colocar no seu coração projetos, mas é a vontade de Deus que define o futuro. Presta atenção. Paulo, ele começa dizendo, pela misericórdia de Deus, irmãos, se entreguem a Ele. E é interessante que muitas vezes a gente vem para o culto e a gente não está disposto a ouvir a Deus. A gente vem para o culto para bater o ponto de funcionário. A gente vem para o culto, sabe? Chega aqui, fica de braço cruzado, reclama do horário, fala que está calor, fala que está frio, fala que a porta tem que ficar aberta, fala que a porta tem que ficar fechada, reclama do jejum que tem açúcar, que não tem, mas não ouve a voz de Deus falando, ei, chegou um tempo novo para a sua vida, é hora de viver. Ei, querido, presta atenção. Quando nós nos reunimos para definir como nós íamos lidar com esse início de ano, a minha primeira oração com os irmãos, o pastor Cássio estava lá, o Robson estava lá, o pastor Marcelo estava lá, e eu falei assim, olha, os homens podem até fazer plano, mas a última palavra vem do Senhor, essa vai ser a nossa oração dentro desse projeto para 2026. E isso em dezembro de 2025, primeira semana de dezembro. Reunimos, oramos, e o Senhor está agindo. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E muitas vezes nós estamos entrando nos nossos cultos, ansiosos para viver as nossas vontades,
ansiosos para viver os nossos projetos, ansiosos para viver os nossos alvos e esquecemos do projeto de Deus para nós, do propósito de Deus para nós, dos planos de Deus para nós, porque como o pastor Marcelo ministrou domingo, os planos de Deus são planos de paz, de prosperar, não são planos de guerra. Você consegue entender que às vezes você tem feito sacrifícios a Deus, às vezes você tem saído da sua casa para vir para o culto com o coração fora da vontade de Deus, porque, irmãos, tudo na teoria é lindo, tudo que nós pensamos, eu não sei você, mas todo começo de ano, final de ano, nós pegamos o caderninho ali e falamos, esse ano eu vou perder 30 quilos, esse ano eu vou fazer uma faculdade, esse ano eu vou comprar um carro novo, esse ano eu vou abrir mais uma empresa, esse ano, sabe, nós fazemos planos e projetos e conforme o ano vai andando, a gente vai desistindo de cada um deles. A Laís me pegou essa semana e falou assim, olha, começou o ano, e no meu aniversário eu vou correr ainda 3 quilômetros, 5 quilômetros, vai correr uma maratona. E aí foi interessante que nós estávamos conversando com, tem um irmão da liderança de jovens que ele corre maratona, o Ricardo. Falei, aí Ricardo, a Laís quer correr uma maratona. Ele falou, começa a se preparar que em julho nós já temos uma maratona para vocês correr com a gente. Ele não falou para ela correr. Você entendeu, né? Falou, para vocês correrem com a gente. Falei, mas o sonho é dela. Não, se é dela é meu também, né? É nosso, então em julho vocês verão. Nós iremos correr uma maratona. É interessante porque Paulo, está gravado, eu sei que está gravado. Me cobrem. Ou não. Paulo, ele fala, irmão, você precisa viver pela misericórdia, você precisa se posicionar pela misericórdia, porque muitas vezes a gente pensa que as misericórdias de Deus é estarmos debaixo do cuidado de Deus e pronto. Ah não, eu estou tomando essa decisão e Deus está cuidando de tudo, então eu estou debaixo da misericórdia dele, mas não é verdade. Eu quero que você preste atenção em mim. Isso não é verdade. Porque a palavra usada por Paulo nesse texto é oikitirmos. Olha que maravilhoso. Do grego, oikitirmos, que significa, aponta para a bondade de Deus, para o cuidado de Deus, mas também aponta para a motivação que Deus coloca em nós debaixo da sua bondade. Presta atenção. Paulo fala assim, eu rogo ao Senhor para que vocês vivam debaixo da misericórdia dele, como um sacrifício vivo. Sabe o que Paulo está falando? Ei, o Senhor é bondoso com você, o Senhor tem cuidado de você, mas você precisa estar debaixo da vontade dele como um sacrifício. Então, não são nossas emoções, são nossas decisões. Paulo está falando, ei, presta atenção em mim, você está vendo Deus não deixar faltar na tua casa, você está vendo Deus cuidar da sua família, você está vendo Deus não deixar faltar então. Agora, presta atenção, se isso acontecer ou não, se coloca debaixo da vontade dele. Eu rogo a Deus que vocês sejam um sacrifício vivo, debaixo da misericórdia dele. Não é um sacrifício vivo porque eu decidi entregar a Deus e eu acho que ele vai me dar. Não, é porque eu sei que ele cuida de mim e por isso eu me posiciono em me entregar a ele. Porque eu sei que a bondade dele está sobre mim, eu me posiciono em me entregar a ele. Porque eu sei que ainda que não seja da vontade, do jeito que eu quero, da maneira que eu planejei, do jeito que eu desenhei, a bondade dele está sobre a mim. E por isso eu decido me entregar a ele. Os irmãos conseguem me entender? Então, Paulo está falando de um cuidado debaixo da motivação em Deus. Nós só vamos ter uma vida de mudança de mente se nós entendemos o cuidado de Deus. Irmãos, existem memoriais que nós precisamos fazer para nos lembrar de onde o Senhor nos tirou e entender a bondade dele sobre as nossas vidas. Hoje nós estávamos conversando, hoje foi aniversário da Luísa, como eu disse, e a gente não fez festa, a gente não fez bolo, a gente não fez nada, e ela foi lá para casa, a gente saiu para almoçar junto, mas sabe o que marcou meu dia hoje? A Luísa saiu do banheiro e falou assim para a irmã dela estava falando sobre festa, e aí ela falou assim, eu gosto da festa.
Mas eu não gosto da festa pelo que a festa é. Eu gosto da festa porque toda vez que ela acontece, eu lembro que nessa data, alguns anos atrás, eu estava no hospital fazendo quimioterapia. Eu lembro que nessa data, algum tempo atrás, eu estava com câncer, indo para o caminho da morte. Mas o Senhor foi misericordioso, Robson. Ele encontrou comigo, Ele operou um milagre. E depois disso, agora eu vejo minha filha casada, eu tenho um neto, eu tenho uma vida ainda para viver. Por isso que a Bíblia diz que os velhos sonharão. Com todo amor. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Da onde o Senhor tirou você? E você esqueceu disso? Você esqueceu disso, da bondade, da misericórdia de Deus, não é não, pastor Marcelo? Irmão, se você começar, a gente começa a ver os Google Fotos de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 17 anos atrás. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, tinha uns irmãos que pareciam uns ratos, uma coisa assim tenebrosa. Mas o Senhor foi lá, cuidou, amou, colocou a mulher certa do lado. Deixou o parrudinho. Um tempo atrás, a gente estava conversando sobre isso. Aí a Gisele falou assim, nossa, mas você não era tão gorda assim. Eu falei, é que eu casei. Ela falou, mentira, não tem nada a ver isso não. O pastor Marcelo casou e não é gordinho. Eu peguei e falei assim, mas a Laís gosta de gordo. É diferente. A Gisele foi conversar com a Laís falou, mas é que eu gosto de gordo. Então, irmão, não é só culpa minha. Eu entrei debaixo da misericórdia dela. E debaixo da vontade dela, eu comecei a viver a minha vida. E agora, eu sou conforme ela quis. É isso que Paulo está falando sobre viver a misericórdia de Deus. Você entra debaixo da vontade de Deus e Ele quer que você seja igual a Cristo. E conforme você vai vivendo uma vida com Deus, e vivendo a vontade de Deus, você se torna igual a Cristo. Sem você perceber. E é isso que eu quero dizer para você. Existe uma misericórdia que transforma a sua vida. Mas é só quando você reconhece a bondade de Deus, pastor. Irmão, às vezes você está aqui, e a sua vida já é um milagre, irmão. A sua vida já é um milagre. Essas semanas que eu estou de férias, eu tenho ido para terapia, para terapia, fui buscar o remédio do Gael, fui levar meu pai no médico. E é maravilhoso essas situações. Porque você é confrontado em diversas coisas. O pastor Marcelo passou um tempão cuidando da minha avó. E ele sabe o que eu estou falando. Você vai chegar no hospital, irmão, você pensa assim, minha vida está terrível. Aí você chega no hospital e você fala, não está não. Você vai fazer uma visita e você fala, não está não. Você vai, a gente estava conversando com a mãe de um filho neurotípico nessa semana, na terapia, e o menino estava querendo pular a janela do 8º andar lá do prédio. Presta atenção, ele tem 3 anos. E a mãe falando assim, rapaz, ele pega a chupeta de casa, joga na laje do vizinho, tem 2 pitbull na casa do vizinho. A gente está pedindo chupeta no iFood, porque o menino pega a chupeta, joga para fora e tal, e conversando com a gente, e eu olhei assim, eu falei, rapaz, e eu querendo colocar uma coleira no Gael, o dela está querendo pular a janela. Você consegue entender, irmão? Que às vezes você está aí, reclamando da vida, mas você ainda não viu a bondade de Deus. É lógico que eu pareço que eu estou apelando aqui, só que presta atenção. Com certeza, você conhece alguém que precisa do Senhor mais do que você, e você ainda não se posicionou diante de Deus em apresentar Jesus para essa pessoa. Sabe qual era o plano da Luísa hoje? Ela conversando com a gente, ela falou, eu estou programando uma festa para convidar minhas amigas para pregar Jesus para ela. Rapaz, eu já sou crente há 17 anos e eu nunca pensei nisso. Quem aqui pensou nisso? Você nem tem amigo, né, irmão? Então comece a pensar nisso. Você tem amigo sim, tem pessoas que você conhece, só que você ainda não entendeu a bondade de Deus. Você ainda não entendeu a misericórdia dele. Por isso você não se posiciona em ser sacrifício vivo.
Segundo, já estou terminando. Eu queria um igual do tio Marcelo no domingo. O dia que eu tiver um A igual do pastor Marcelo no domingo, eu vou soltar o microfone e vou embora. Nós precisamos ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Repita comigo. Sacrifício vivo. Diga vivo, santo e agradável. Ou aceitável. Nós precisamos entender que não é só se entregar a Deus. Precisa ser um sacrifício vivo, que quer dizer vivido. Precisa ser santo, ou seja, precisa ser consagrado. Precisa ser aceitável. O Senhor precisa concordar com o seu sacrifício. Não é só entregar para Ele, não, irmão. Precisa ser conforme a vontade dEle. Precisa ser aceitável. Isso aponta para nós de uma vida. Um sacrifício vivo fala de uma vida dedicada ao Senhor. Santo fala de uma vida separada a Deus. E agradável, aceitável, fala de viver a vontade dEle. Nós precisamos entender que o Evangelho, a vontade de Deus, ela não pode ser falada, ela precisa ser vivida. Ela não é por obrigação, mas uma oferta que é dada de bom grado. Isso ela precisa ser agradável ao Senhor. Porque o que é agradável não é entregue de qualquer forma, ele é entregue da melhor maneira. Presta atenção. Quando você entrega um presente, quando você recebe um presente de uma pessoa, vem aqui, Robson. Imagina que eu vou dar um presente para o Robson. Se eu chegar e falar assim, parabéns, Robson. Ele vai receber o presente? Agora, se eu chegar aqui e falar assim, Robson, essa garrafa aqui ó, tem o seu nome porque eu lembrei de você, cara. Coloquei esses carinha dançando porque dança igual você. Coloquei a parte de adoração aqui porque quando você adora é uma arte. Sai do chão. Quando o Robson receber a garrafa, ele vai até chorar. Vai falar assim, meu Deus, muito obrigado. Agora, como que você tem entregado a sua vida a Deus? É isso que nós precisamos entender. Paulo está falando, olha, precisa ser santo, precisa ser agradável, precisa ser aceitável. Às vezes a gente é santo. Às vezes a gente é agradável, mas a gente não é aceitável. E aí, eu vou te mostrar isso. Nós precisamos viver uma vida como uma oferta a Deus que agrade a Deus. Agora pense, as suas escolhas apontam para algo que agrada a Deus, para algo que satisfaz a Deus, ou para algo que aponta para os seus desejos pessoais, para a sua vontade. Irmãos, quando você escolhe um trabalho, ele está voltado à vontade de Deus ou à sua vontade? Quando você escolhe tirar férias, ela está voltada à vontade de Deus ou à sua vontade? Quando você escolhe viajar, ela está voltada à vontade de Deus ou à sua vontade? Quando você escolhe sair com as pessoas que são do seu convívio, ela está ligada à vontade de Deus ou à sua vontade? É isso que eu quero que você entenda. Porque às vezes nós fazemos planos e Deus está no segundo plano, não no primeiro, e não é essa a vontade de Deus. Ele fala, eu quero que a sua vontade me agrade. Para que você possa viver a boa, perfeita e agradável minha vontade agora. Você consegue entender isso? Que muitas vezes nós estamos fazendo planos, estamos trabalhando os nossos horários para nós e não para Deus. Eu estou há 20 dias de férias. Infelizmente já estão acabando as minhas férias. Irmãos, eu não lembro, eu sou líder de geração. Eu vou falar de mim para que você não se sinta mal. Eu sou líder de geração, sou obreiro, pastor em treinamento, tenho uma família maravilhosa, mas eu não consegui ainda tirar 2 horas de oração a Deus. 20 dias de férias. Eu estou falando de mim. E você? E não foi porque eu não quis. Foi sim porque eu não quis, quer dizer. Não foi porque eu não planejei. Foi por falta de planejamento. Foi porque eu olhei e falei assim, não, dá para mim fazer depois. Gastei 1 hora assistindo lá o Corinthians na copinha tomar um couro pro Guarani. 1h30. Perdi tempo. Sabe, eu falo, não consigo orar 2 horas, mas gasto 1 hora assistindo lá. 2 horas assistindo The Chosen. Irmão, The Chosen não é Bíblia. É maravilhoso, mas não é Bíblia. Vai ler a Bíblia.
Você está entendendo o que eu estou falando? Que a gente senta na cadeira para adorar atores, para gastar tempo com jogadores de futebol, para gastar tempo com K-pop lá na Netflix, para gastar tempo rolando feed no TikTok. Mas a gente não consegue tirar 10 minutos do nosso dia para agradar a Deus. Eu e a Laís, nós tínhamos o costume que nós vamos voltar, que é no começo do ano, nós sempre tirávamos os primeiros dias para orar meia-noite. O primeiro minuto do dia nós entregávamos a Deus. E orávamos 1h30, no mínimo. Irmão, quando você começa a orar, você vai desatar a orar. É porque orar é um hábito. Por isso que eu falei, não é emoção, é decisão. Paulo ele já começa falando, não é emoção, é um culto racional, irmão. Eu decido viver, eu decido fazer, e aí eu me torno um sacrifício vivo. Já faz 15 dias do ano e eu ainda não fiz isso. Você acha que o Senhor não sentou na minha frente e falou comigo? E é por isso que eu estou pregando isso a você. A gente não sobe aqui para acusar os irmãos, não, irmão. O Espírito Santo cobrou a gente antes. O Espírito Santo pegou a gente antes e falou, ei, toma vergonha na sua cara, rapaz. E aí eu tenho que chegar aqui e falar, irmãos, toma vergonha na sua cara também, porque se ele está me cobrando, com certeza, mais alguém aqui vai ser encontrado na mesma falha que eu. Você consegue entender isso? Amém ou não amém? E vocês me amam? Olha, Jesus, que bom. Muitas vezes nós gastamos nossas horas no Netflix, ficamos ansiosos para ver a nossa série, o nosso anime. Irmãos, eu estou há 20 dias em casa. E nesses 20 dias eu não assisti um episódio de anime porque ela está em casa também, então ela não deixa. Você está vendo como que a gente se coloca debaixo da vontade de quem a gente ama? Eu estou amando mais minha mulher do que a Deus. Olha o pecado aí, ó. E às vezes a gente está assim. Eu quero dizer para você que às vezes a gente fica ansioso pelo filme, pela estreia, pela série, mas não fazemos o nosso plano anual de leitura, não nos preparamos diante de Deus, não nos colocamos diante da vontade dEle. Ser um sacrifício vivo, perfeito e agradável está ligado a isso. Não quer dizer que você vai parar de pecar, irmão. Não quer dizer que você vai dormir e vai acordar santo, não. Quer dizer que as suas decisões precisam estar voltadas debaixo da vontade, da decisão de Deus. E isso vai te tornar um sacrifício santo, vivo e agradável. Porque muitas vezes nós entramos no culto aqui e a gente já se acha santo. Muitas vezes nós viemos participar dessa reunião aqui e a gente já se acha santo. Que a gente olha e fala assim, não, eu estou bem, eu não roubo, eu não mato, eu não traio, eu entrego dízimo, eu não falo palavrão, eu sou santo. Não é verdade? Não tem gente que... Eu não sei vocês, mas eu já entrei no culto assim, pensando, não, eu estou bem. Tem irmão aí fora usando droga, tem irmão batendo na mulher, tem irmão cachaceiro, eu não faço nada disso, eu estou bem, estou zerado. Eu estou vivendo uma vida... Eu estou vivendo uma vida de oração com Deus, eu estou bem. Só que a Bíblia nos mostra que às vezes a gente pode estar diante de Deus com uma vida de santificação e ainda não sermos aprovados por Deus. Não sermos um sacrifício agradável. A Bíblia diz, irmã Leda, que Miriam entra no deserto adorando ao Senhor, tocando pandeiro. Ela passa pelo mar vermelho glorificando a Deus. Ela entra dizendo, agora nós estamos livres. Maravilhoso, ela adora o Senhor. Ela ajuda a cuidar do povo. Ela ajuda a servir Moisés. Só que chega uma hora que ela olha para Moisés no deserto e fala assim, se ele pode entregar sacrifício, eu também posso. Estou mentindo, pastor? Tem uma hora que ela chega diante do povo e fala assim, por que só Moisés fala com Deus? Eu também posso ser sacerdote. Por que Arão não é sacerdote e também não fala direto com Deus? Por que tal pessoa também não fala direto com Deus? Não é verdade? Miriam agora é encontrada, mesmo vivendo uma vida de adoração, mesmo procurando ao Senhor no deserto, mesmo acreditando que Moisés era o libertador, ela é encontrada leprosa por Deus, porque ela começa a questionar a vontade de Deus sobre a vida daquele sacerdote.
E aqui eu não estou puxando sardinha para o pastor, não. Aqui eu estou querendo mostrar para você que às vezes você entra no culto e você reclama: ah, por que o irmão não me cumprimenta? Ah, por que o irmão está com essa cara? Ele não gosta de mim, ele não quer saber de mim. Essa irmã aqui deve ser chata, porque olha como que ela está. Entrou aqui, não falou comigo, está toda bonitona, e eu estou todo jogado, tem alguma coisa errada. Sabe, às vezes a gente se coloca num lugar inferior e começa a achar que Deus está errado. Às vezes a gente olha para as pessoas e acha que elas são os piores do que nós. Às vezes a gente entra no culto aqui e não abraça o irmão porque acha que o irmão não merece o nosso abraço. Só que Jesus encontrou todo mundo igual, irmão. Jesus encontrou todos nós no mesmo charco de lama do pecado, no mesmo caminho do abismo da morte. Jesus encontrou todos nós indo para o mesmo inferno e mudou a nossa vida para um caminho de glória, para um caminho de honra, para um caminho de milagre, onde nós vamos encontrar com Deus e a nossa vida não será mais a mesma, porque agora nós somos santos porque Ele é santo. Ele nos redimiu, Ele nos curou, Ele nos libertou. Nós não podemos voltar para a lepra do pecado onde nós estávamos antes, nos achando melhores, achando que as nossas vontades são melhores, achando que os nossos desejos são melhores. Eu quero dizer para você que se você tem trocado os cultos pelo seu trabalho, você já começou a perder a sua mudança de mente. Se você tem trocado os cultos pelos seus prazeres pessoais, pelos seus objetivos pessoais, vai ser difícil você mudar a sua mente, irmão. Se você tem trocado os alvos de Deus pelos seus alvos pessoais, pelos seus objetivos egoístas, você não vai conseguir mudar a sua mente, irmão. Eu quero dizer para você que a mudança de mente ela só acontece quando nós deixamos os nossos objetivos egoístas e colocamos agora Deus e a família de Deus no lugar da bênção e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas.